agradecimento quer ao professor José Carlos, quer à doutora Melanie, por estarem aqui para fazerem esta talk sobre os métodos de estudo e gestão de expectativas e esperar que seja agradável e produtivo, que possam dar alguns métodos que possam ser importantes para os pais, para os alunos, a conseguirem, no fundo, terem um método, mais que os resultados, terem um método de trabalho, um método de estudo, entre outras questões que já são colocadas, que nós lidamos diariamente aqui no nosso centro de estudos. Okay? Mas a ideia é fazer aqui uma complementaridade de opiniões e da qualidade onde os pais têm um papel interventivo. A questão dos pais aqui é central, porque há funções e tarefas, competências que só eles é que podem ter, okay? E são estruturais na nossa missão. Os nossos valores, qualidade, confiança, satisfação, ambição. É um conceito educativo diferencial. Nós iniciámos aqui em São João da Madeira, em setembro. É um desafio novo, um conceito que comemora este ano o seu 20º aniversário. Okay? E isso é importante também que quem entra saiba que há porque sem ele, se ele não tiver vontade, se ele não se assumir como o principal protagonista, será difícil conseguirmos atingir um objetivo. Okay? E o objetivo para o qual os alunos são inscritos aqui é melhorarem os seus resultados, mas resumidamente destes 10 mandamentos, no fundo, é o ator principal que será o aluno. Então, a nossa visão, e este papel é sempre colocado aos pais quando se inscrevem, que escrevem os seus filhos aqui, é que é um triângulo onde um real ambiente saudável para conseguir os alunos conseguirem atingir esses objetivos. Um projeto de 20 anos, desde 2004, já com uma longa história na educação e com várias gerações que passaram, não é? Ou seja, a geração que agora estamos a ensinar é muito diferente da que nós ensinámos há 20 anos a vários níveis. Iniciando os métodos de estudo. E agora vamos entrar mais no mental, com a ansiedade emocional, ok? Hoje eu foco muito aqui nos objetivos escolares, mas há uma complementaridade que é importante. Não existem fórmulas mágicas nem imediatas. Regra número 1. Capacidade de trabalho, organização e resiliência são fundamentais. Haveria aqui uma mudança também de atitude, de trabalho, para conseguir, no fundo, o objetivo principal, que pode ser entrar na faculdade. Aprender pode ser divertido, mas como tudo na vida, também existe algo seguinte. Ou seja, não é apenas um fim. Okay? Isso é importante. Constam-se sempre que, às vezes, é normal haver disciplinas menos estimulantes. Ou seja, já agora está em que área de ciências? Ciências, tecnologia. Gosta mais da matemática do português? Olhem por isso. E sabemos que nem sempre podemos estar de acordo com algo que é estimulante e ser divertido, não. Esse é importante, mas há outros que possam ser divertidos ou estimulantes, mas convém aprender porque a escola é uma preparação para a vida. E nós na vida sabemos perfeitamente que vai haver momentos que podemos não gostar daquilo tanto que fazemos, mas temos que fazer. Okay? E às vezes a escola é um microcosmos daquilo que nós vamos depois aprender mais à frente. Objetivos realistas e elogiar a evolução das aprendizagens. Às vezes temos as nossas limitações. Ou seja, por muito que treinássemos, não temos as nossas limitações. E é importante definir objetivos realistas, okay? Para não criar depois aquilo que poderá acontecer mais à frente, frustração. Agora, uma coisa que é fundamental é trabalhar ao máximo. Se o aluno dá ao máximo, nós vemos aqui nos nossos centros, trabalham ao máximo, vemos que fazem os trabalhos e conseguem a nota que vão conseguir. Ótimo, ok? Não, porque, especialmente a partir do secundário, a margem crescente. Um espaço sem ruídos, espaçoso, bem iluminado, arrumado, grau confortável e livre de distrações. A questão do telemóvel é fundamental para estar completamente distante. Okay? Durante aquele tempo não é possível porque o foco, especialmente em qualquer área que nós temos que trabalhar, na área da matemática, do português, do inglês, temos que estar aquele tempo focados. Se há qualquer coisa que nos estimula, nós não conseguimos ter o foco. Levar comigo para o local onde eu vou estar a estudar as coisas que eu preciso. Ok? Preparar tudo antecipadamente. Exatamente. Okay. Isso Se não houver um local já específico,
ótimo, porque normalmente estão lá as coisas necessárias e, portanto, O foco no estudo diário não é a quantidade de tempo, mas sim a qualidade. Ou seja, às vezes é importante haver um tempo que é definido, não é? Mas não é pelo também estudar muitas horas que consegue atingir os objetivos ou as notas dispararem, não é? Ao longo da semana. Os pais devem orientar o estudo dos alunos, mas isso não significa estudar por ele. Porque depois acaba por haver aqui uma degradação das relações. Os pais estão a orientar, supervisionar, ver se fizeram. Eles normalmente dizem, é um clássico, dizem, não, é ferramenta de contacto, ou seja, para nós é fundamental que eles façam um trabalho de casa. Eles dizem que, eu fiz, mas não trouxe. Isso é não fazer. Agora, também não convém confiar em demasia no aluno. Quando eles dizem, às vezes, especialmente na adolescência, é um clássico, que os pais pensam, não é? E às vezes é um bocado usado como alibi para, pronto, agora não vou estudar, coitado, tenho imensas atividades extras. E é importante, no fundo, mantendo o foco e mantendo objetivos, isso depois tem a ver com o plano de estudos que vou apresentar, consiga cumprir. Ele vai cumprir isso e ele... Agora aqui a pensar nesta parte de estudar mesmo cansado, mesmo que não apeteça. Às vezes estamos à espera que venha a motivação e a verdade é que às vezes ela não vem. E portanto nós precisamos fazer as coisas mesmo quando não temos motivação. Muitas vezes é quando começamos a fazer que a motivação depois vem. Porque começamos a ver progressos, porque até começamos a ver que conseguimos fazer este exercício, olha, ok, vou fazer outro. Ter sempre este hábito de estudar sempre qualquer coisa. Está bem? Isso é verdade, esse é um ponto importante. Pronto, estamos a falar dos métodos de estudo. O estudo tem que ser diário, tem que ser programado, pausas para descanso, definir objetivos realistas e prioridades. As prioridades têm a ver com as múltiplas atividades também que envolvam o crescimento, que depois a seguir vamos complementar para perceber melhor. Estudas muito, mas tens brancas e quando sais do teste já não te lembras de nada? Deixa de estudar em cima da hora. Organiza-te e faz pausas entre as matérias. A aprendizagem espaçada. Tens tendência para esquecer a matéria que estudaste? Estudas muito para o teste e não te lembras de nada ao fim de uma semana e ao fim de um mês. Nós mandamos mais tarde. Estuda a matéria apenas um dia depois de ter sido ensinada. O objetivo é que haja um espaço de tempo entre as aulas e o estudo em casa. Começa por recapitular a matéria dada na véspera e depois parte para a revisão das aulas anteriores. Combina a prática do espaçamento com a prática da recuperação em vários dias ou em semanas diferentes. Portanto, quanto mais tempo quiser prolongar uma aprendizagem, maior deverá ser o espaçamento para a reaprendizagem. Isto também te ajuda a gerir melhor o teu tempo, a sentir mais confiança e a reduzir o stress. Quando organizas o tempo de estudo, é mais fácil estar focado e consolidar o conhecimento. Além disso, sabes quando estás livre e ainda evitas os riscos do estudo intensivo na véspera das avaliações. Se ainda não estás convencido, ou no smartphone, o repouso ativo, fazer algum tipo de atividade, jogos, redes sociais, interrompe os processos de consolidação. O repouso vigilante reforça esses processos, facilitando a retenção do conhecimento. Lembra-te sempre, o espaçamento implica fazer pausa. Isto foi algumas técnicas que agora nós vamos, no fundo, que são importantes. Nós depois vamos enviar essa informação. A ideia é que, pronto, o facto de ter a disciplina, capitular no próprio dia, que acabava por ser. Pode. E então, afinal, é no dia seguinte. No dia seguinte, porque no fundo é distribuir. Ou seja, a ideia é, no fundo, que ele já viu no dia seguinte. Só que, às vezes, na prática, isso pode não ser feito. Porque se o teste for na quarta-feira, estuda na terça. Ou seja, estudou segunda, na escola, na terça-feira estudou em casa e depois na quarta-feira voltou para a escola. Ou seja, mas a ideia é esta, às vezes na prática pode não ser possível. Okay? Pronto, mas a questão do descanso vigilante, ou seja, haver um período de descanso sem smartphone. Porque é verdade, e por isso é que o sono também é importante, porque é quando todo o processo de aprendizagem. Olha para as pessoas e todas elas estão ou no computador ou no telemóvel. Aqui, pronto, isso
isso acaba por ser a necessidade de antigamente ler-se uma revista, não é? Como se estava lá, agora tem a ver com. Mas já que isto não fazia mal, agora isto já faz. Tudo tem o seu tempo e há um tempo excessivo de utilização, ok? Agora, durante o tempo de estudo, lá está, é importante não utilizar e quando for necessário fazer um intervalo entre as disciplinas, não ir a correr logo. Ir beber água, por exemplo, Ganhar. se tiver um espaço exterior lá fora, dar uma caminhada e voltar outra vez para dentro. Portanto, fazem aquelas pausas mais curtas entre Sim. a mudança de disciplina, não é? Exatamente. Os todos aguentam este tempo de 2 horas seguidas, não convém, não é? Portanto, temos que depois também perceber cada pessoa e qual é que é o seu ciclo de concentração. Temos mais vale fazer pequenas pausas, mas conseguir aguentar mais tempo a estudar, do que estar já em exaustão e não estar a entrar nada. Normalmente, os nossos planos são 2 horas. Okay? Porque é que são 2? Há uns têm mais capacidade, outros trabalham mais. Ou seja, e os outros têm um estudo regular. O teste é um momento, pode-se acelerar ali todo o processo, mas é um momento, não é apenas o objetivo em final. Fazer um intervalo de 5 minutos entre diferentes sessões de estudo. Estudar em primeiro lugar as disciplinas que se têm piores resultados quando a energia e a concentração são maiores. Dados ou que exigem maior concentração. Normalmente os resultados piores vêm não só da questão da dificuldade, mas também porque são disciplinas que podemos gostar menos. E, portanto, no início, se estudarmos bem, vai ser como estamos supostamente com mais concentração, estamos a começar, Depois vai começar, então, continua a e ser depois pior. no final, que já estamos mais cansados, vamos para aquelas coisas que para nós é mais fácil. Depende das notas, das avaliações. Nós podemos dar um foco maior numa disciplina, outras vezes noutras disciplinas. Estamos a aproximar do período de Natal. Apesar de haver férias, nós vemos na Explicolândia e não há férias, há apenas indisponibilidades. O que é que se quer dizer com isto? Que é importante não pararem totalmente, ok? Continuar a haver uma redução, é normal, é importante, mas 1 hora, haver durante a semana que se possa trabalhar somente alguma disciplina, que seja liga também ainda mais a não desligar, aliás, nunca se deve desligar totalmente. É se manter, obviamente, alguma atividade, por pouco que seja. Porque 2 semanas regridem em termos. Aliás, os alunos têm piores resultados em que altura? Outubro, o primeiro teste. Porque tiveram 3 meses desligados. Não é? O primeiro teste estão ali, depois vão evoluindo. Se há um objetivo, não é? Para entrar para o período de terminação. Porque é diferente estar a ver televisão, estar a ver os vídeos no Facebook, no Instagram, porque é completamente diferente. Ou seja, a televisão há uns anos era quase um vírus, não é? Comparativamente agora com o estímulo, é pacífico. Idealmente não usar essas tecnologias, mas a usar, eu até costumo sempre dizer aos alunos para colocar um temporizador, porque é muito fácil perderem-se. Mesmo com a televisão, perderem-se. Porque o intervalo que era para ser 10 minutos passa a ser de 1 hora. E, portanto, às vezes até digo, metes um alarme no telemóvel assim. Senão, e depois até o foco, já se perdeu todo um trabalho que estava a correr bem e depois o retomar é muito mais complicado. Okay? Por isso é que eu venho fazer 5 minutos de intervalo, apanhar ar, comer qualquer coisa, beber água e voltar. E depois fechar. Criar um plano de estudo semanal, que é o que nós comentamos. O que é um plano de estudo? Lá está, identificar as disciplinas que devem ser estudadas em cada dia, compatibilizar com as atividades extracurriculares. Este trabalho, o que é que tem por base? Como é que se estuda? Ou seja, fazer esse exercício. No caso da matemática, treinar, fazer exercícios, verificar com as soluções se está tudo certo. Ok? A fisicoquímica também, não é? Sim, mas existe tipo uma coisa, umas disciplinas para outra. Há umas disciplinas que é mais exigente, eu próprio, em si próprio, que matemática e fisicoquímica, pelo menos matemática, deve ser estudado todos os dias. Fisicoquímica, nem todos os dias. Eventualmente. E depois, lá está, se ele necessita de maior substituir português pela fisicoquímica. Ok? Ou biologia. Ou seja, se ele, no caso das letras. Há disciplinas, é verdade, que necessita de uma maior regularidade, 2 vezes pelo menos por semana. Okay? Porque depois isto vai ser encaixado num plano, de acordo com o horário que tem livre. E depois às vezes começamos a dizer, ainda falta aqui colocar mais disciplinas, não é? E então pelo menos essas disciplinas 2 vezes por semana pode e deve incluir esta parte aqui. Vamos passar aqui à frente. Este é o nosso plano de estudos autónomo. O que é este plano de estudos?
inclui atividades extracurriculares, e como a parte das artes, dança, música. Isto é um aluno do 5º ano. Tem poucas disciplinas e tem todas as tardes livres, o que é fantástico. Que é uma situação que raramente acontece. Depois tem natação. Então, por exemplo, o que fizemos foi pôr 2 vezes a matemática, estudo, 2 vezes o português, o inglês, 2 vezes o inglês, porque havia também horário para isso, não é? Uma vez as ciências, aqui, e HGP. Depois completamente 3 vezes na natação e as outras. A explicação. À terça, a matemática, à quarta, o inglês e o português. Isto é memorizado. E assim sabe quais são os dias. Nas alturas dos testes, adapta. Isso aí é o normal. Agora, quando viu este. Já lá vou. Há um mapa de testes que nós também damos aos nossos alunos para eles marcarem os testes. E esta parte visual às vezes é mesmo muito importante. Tanto o plano de estudos como o mapa de teste, de ter no quarto, é importante. E depois também mesmo para os pais, se podem irem ao mapa de testes e irem supervisionando, estando a acompanhar. Isto fica disponível no dossiê deles ou no quarto, e eles sabem sempre. E vêm de uma forma global, que às vezes apontam isso em cada parte, cada separador. Só que depois têm que andar sempre atrás para a frente. Assim, conseguem ver. E assim mesmo horas de Já gestão com de semana, com as férias, já estou incluída. É isso. Pronto, e fica sempre lá para os testes. ótimo. Essa é uma estratégia basilar, ou seja, que é Também na fundamental. altura do irmão. É importante definir o que é prioritário, okay, para os alunos. E depois, definir o que é prioritário, às vezes não dá tempo. O tempo não estica, não é? E o que nós vemos atualmente é que as atividades extracurriculares ocupam quase a grande parte do pouco tempo livre que eles têm. Depois, temos aqui um dilema, que é onde é que vamos colocar aquelas horas de estudo que tivemos a falar há pouco. Não encaixamos. E depois coloca-se aqui um problema. Não é? O tempo não estica. Isto é uma questão muito simples de matemática, não é? Onde a gente vai encaixar. Isso é que é importante. As atividades complementares são importantes. O desporto, a impulsividade, a música, a concentração. Agora, em doses equilibradas. Porque se começarmos a dizer às vezes as notas não são as melhores, vou tirar o futebol. Sim. Achamos que não é correto. Podemos reajustar. Por exemplo, um aluno tem treino de uma atividade extra, mas vai ter um teste amanhã, quando vai ao treino. Sim. Ou seja, nós temos que ver o que é importante. Ou seja, aqui a escola. Agora, tirar como castigo às vezes pode ser contraproducente e pode ter o efeito contrário. É importante equilibrar. Agora, quando há um excesso de atividades extra, aí se calhar tem que se ponderar bem se realmente tudo é controle. A não ser que depois, quando entra numa fase dessas, já tem que se reorganizar de outra forma. Sim, nada como lá está a questão da comunicação e definir as prioridades, não é? Se calhar, se eventualmente há algum desporto que é prioridade, então se calhar os pais também não podem exigir depois determinadas notas ou resultados, porque também estão a deixar que a prioridade seja as atividades, não é? Portanto, é a questão da comunicação, de negociar e de ver como é que vais. E depois não conseguem tomar decisões e aí os pais são fundamentais para também orientar, não é? E para quando é necessário assumir a sua autoridade parental, ter que o fazer, muitas vezes eles também não conseguem fazer, porque também estão num processo ainda de desenvolvimento da capacidade de eles tomar a decisão, não é? E, portanto, é essencial esta questão da conversa, de definir prioridades e de haver esta articulação e do equilíbrio. Porque quando as atividades extras, lá está, começam a assumir um contorno até profissional, não é? Lá está, como disse a doutora, temos que ser mais realistas. Exatamente, as crianças serão realistas. Porque quando falamos em horários extremamente densos, este é um horário que nós tivemos este ano, que eu, no fundo, não consigo encontrar. Ele tem futebol 3 vezes por semana, tem jogos ao sábado ou ao domingo, tem catequese, tem uma atividade intelectual que exige, tem piano. Ou seja, sobra ali umas horas à sexta-feira para estudar e no intervalo à quarta-feira, que é quando ele tem explicação. Depois tempo de estudo não tem. Ou seja, com tanta atividade, obviamente, ele arrasta-se.
basicamente. Mas hoje não tem tempo, eu vou ter que fazer os trabalhos, mas obviamente também compreendo um horário destes. E é difícil, não é? Porque aqui atividades, o futebol, e particularmente o futebol, ocupa mesmo muito tempo. E há muitas crianças que ainda nem sabem o que é isso, mas os pais já estão aos 4 anos a inscrevê-los. Parece que os pais estão mais preocupados que eles. Horários sempre muito tarde, acabam muito tarde já. É porque não é este horário, este é o horário que está lá, depois é o banho e tudo o resto. Muito bem. No fundo é a partir desta hora. Depois depende das faixas etárias, depois começam a atrasar, portanto. E depois para treinos às 8 da noite, chegar a casa às 10. Sim, cansaço, assim, de acordar às 7 da manhã e tudo isto é um desgaste imenso. Depois ao domingo os jogos, têm de se levantar para às 7 da manhã, Domingo e tudo. mais cedo. Para conseguir compatibilizar, nós tivemos, eu vou-vos mandar, esse aluno estava numa escola em Évora, um aluno que entrou no 8º ano, ele foi fazendo o percurso escolar, mas mantive sempre a escola como foco, em termos de horário. Ele chegava a ter as tardes todas no treino, mas o que se notava era, a mãe tinha muita consciência, e fazia realmente sempre o testemunho dela nestas conferências, porque ela era exemplar na forma como exigia a questão escolar e não abdicava dela. Porque o futebol, pronto, a coisa estava a correr bem, mas sempre. E o Rodrigo é um aluno sempre muito humilde. Ele, no fundo, resumindo, ele fez o 12º ano, coisa que muitos dos colegas deles que estavam no Estoril, já nos júniores, já poucos estavam na escola ou andavam a sofrer, e agora entrou para a faculdade, está na faculdade, e foi o que ele fez, entrou em Ciências do Desporto na Universidade dela e vai orientando. Ou seja, teve que chegar ao momento que optou, mas nunca perdeu. Mas teve que ser uma capacidade, se criar uma talk que eu fiz com ele, tenho todo o gosto em partilhar, que é a necessidade, a importância dos pais nesse aspecto. Porque senão, se os pais não forem muito rigorosos no foco, na questão da escola, eles perdem-se naquele mundo. E já estamos a falar de um mundo já quase já profissional, não é? de um patamar de competição. E no fundo os pais são muito importantes nisso. Agora, isto que estamos a falar é de prazer. E atividade física e prazer. E às vezes assiste muito a ser em detrimento daquilo que na nossa ótica acho que é o mais importante, é a formação escolar. Voltando aqui à questão dos exercícios, na matemática é prática, redação de exercícios. Okay? Cada disciplina tem a sua abordagem. Em disciplinas teóricas é diferente, ou seja, deve-se usar mais resumos ou tipo de estratégia. Ou seja, temos é que perceber qual é a técnica que é mais adequada. Agora, matemática, física e exercícios. Ver nas soluções se está certo, se não está, tentar esclarecer com o professor da escola, com o professor da explicação, para ver se está tudo correto. Okay? Há algo que para nós às vezes é um erro, é a situação que os alunos até o 9º ano conseguem, cada trabalho até conseguir resultados medianos ou bons. E depois, como não trabalharam muito para conseguir esses resultados, mantêm esse ritmo de trabalho a partir do 10º ano. Isso normalmente não corre muito bem, porque o 10º ano é um salto grande que se dá. E mantendo aquela sobranceria que eu consigo, vai correr mal mesmo. Porque eles perderam 9 anos em que nunca tiveram um método de estudo, nunca tiveram essa capacidade de trabalho e vai ser muito difícil passar lá a ter de um momento para o outro. E então às vezes há um bocadinho aquela ideia, não, a capacidade também tem que ser desenvolvida, porque senão já não serve. Não é? Serve até determinado momento, a partir de outro momento, especialmente o secundário, já tem que o aluno associar essa sua capacidade innata, porque cada um é como é, à capacidade de trabalho. Okay? Esse é um ponto que também é importante. Em resumo, algumas técnicas. Na matemática, realização de exercícios práticos, ler e reler, mais no caso das livros de letras, história, português, sublinhar esquemas e diagramas, vídeos QB, okay, que sejam realmente importantes, apontamentos e resumos. A questão dos vídeos, há vídeos que são interessantes, mas convém não abusar. Tivemos um aluno
Estava através de vídeos e com os alunos, mas pronto, complementado também com a realização de... E tem a questão também de confirmar se esses vídeos também são alguma dignos, não é? Se a informação é correta, não é? E eu aqui, se calhar, também seria, nesta parte dos exercícios práticos, os estilos de aprendizagem de cada um. Portanto, nós não temos a mesma forma de aprender e também precisamos nos conhecer para perceber o que é que para nós resulta melhor. E a verdade é que para alguns a parte auditiva é mais importante, o ouvir. Gostam, por exemplo, de estar a ler em voz alta, ou de reler em voz alta e de se ouvir eles próprios. Há pessoas que gravam a ler a matéria, os resumos, para depois poderem ouvir. E essa parte da audição ajuda na parte da memorização. Há pessoas que são mais visuais e, portanto, precisam de esquemas, diagramas. Há outras pessoas que são mais sinestésicas, ou seja, que precisam de experimentar. Normalmente, por exemplo, na matemática temos que estar a fazer exercícios, é a questão mais prática. Ou mesmo precisam de movimento. Eu não me lembro, eu, na altura de estudo, e não, hoje em dia, precisava de movimentar-me pela sala enquanto lia para fixar melhor a matéria. E há pessoas que precisam dessa parte, desse movimento. E às vezes os pais dizem, então, mas ele não está a estudar, porque só está levantado e está a andar pela sala, não está concentrado. Não, às vezes há pessoas que precisam desse movimento, dessa agitação para o fazer. Normalmente, quem é mais da área sinestésica tem mais dificuldade com o método de ensino tradicional, porque a escola obriga a estar sentadinho, normalmente não, quase sempre, e portanto são normalmente adolescentes ou crianças que depois têm mais dificuldade nos processos de aprendizagem. E depois também há a parte da escrita e da leitura, portanto, indivíduos que gostam mais de facto de ler, reler. Isso obviamente também depende da idade. Ou seja, em cada idade também, uma coisa é às vezes o primeiro ciclo, não é? Outra coisa é o segundo, terceiro, depois o secundário. Sim. Durante a realização do teste de avaliação, que é um momento com algum formalismo, é importante os testes, isso é importante também, nos resultados, ter uma boa apresentação, ter de usar um bom português, mesmo que sejam disciplinas como a matemática, como a físico-química, dar respostas completas e corretas. Não basta deixar um cálculo, deixar a resposta correta. Deixar espaço entre os parágrafos, fazer um esquema de resposta, sublinhar ideias-chave durante a realização do teste, dar respostas completas e no final fazer uma revisão do teste. O teste é importante, isto também deve ser treinado, muitas vezes a forma como se realiza um teste, como se realizam os exercícios, tem que haver aqui um formalismo e um rigor que é diferente quando nós estamos a estudar. Não conta, mas isso também se trabalha. Especialmente usar um bom português e dar respostas completas. Mas que isso, para quem corrige, obviamente é tido em conta, mesmo no nosso fator mais subjetivo. Aprender com os erros e fracassos permitirá treinar a capacidade de resiliência. É importante, no fundo, que consigamos ter essa capacidade de redirecionar a nossa estratégia se verificarmos que ela não funcionou. Okay? Definir expectativas realistas e controlar a ansiedade, que são dois pontos que estão muito relacionados. Se as expectativas não forem realistas, normalmente poderá gerar-se aqui problemas de ansiedade. Ser objetivo e racional na procura da solução, valorizar a evolução das aprendizagens, mesmo que sejam pequenos sinais, e estar preparado para lidar com a frustração. Acontece muito com aqui alunos, às vezes mantêm-se com uma bitola bons resultados dentro do padrão, agora vai acontecer que vão ter um resultado menos bom. Isso é natural, faz parte e é até desejável que aconteça para conseguir superar e lidar. Okay? Isso é importante, lidar com a frustração, porque há toda uma geração, e neste momento certamente percebe-se isso, que não são incapazes de lidar com a frustração, com o não, e então a escola, tal como os testes, acaba por ser uma preparação. Ter uma atitude positiva, mas não facilitadora, ou seja, é importante manter a exigência, e na relação que se tem os pais têm com os alunos, é importante não facilitar relativamente aos resultados, não achar a questão do cansaço, manter sempre elevados
Em resumo, aprendemos com a rotina, com o erro, com a prática, com a memorização, analisando, fazendo associações e com a imitação. São alguns pontos que nós aprendemos. Algumas estratégias. A escola virtual é uma das mais utilizadas, a Khan Academy, vídeos motivacionais e educativos devidamente selecionados e credíveis. Alguns pontos. Todo este processo de autonomia é importante estar devidamente organizado no segundo ciclo. O segundo ciclo anteriormente era o ciclo preparatório. O que é o ciclo preparatório? É a preparação para o terceiro mais exigente. E estes métodos, esta habituação, porque o primeiro ciclo é fácil de gerir. O professor manda trabalho de casa, o aluno faz. O que acontece quando há o segundo ciclo? Há um horário maior. Os alunos ficam com um horário maior de tempo livre. A partir daí temos o segundo ciclo com Covid. Sim, também tem. Sim, esse é outra. Portanto, aí já as coisas. O Covid afetou de várias formas, várias gerações. Todos tiveram o seu impacto. Houve quem apanhou o Covid quando estava no primeiro e segundo ano, que são, na altura, aprender a ler. No quinto e sexto ano foi a transição, no secundário. Foi aqui um ponto complicado. Agora, que este procedimento de estudo é importante começar a ser consolidado no segundo ciclo, porque quando eles têm mais tempo livre, depois os pais perguntam, mas ele não estuda, porque ele também não sabe. Ou seja, se nós tivermos esse horário num plano de estudo já realizado, ele consegue fazer aquilo de uma forma autónoma. Porquê? Porque no primeiro ciclo o professor comanda e ele obedece. Não há uma necessidade de alguma autonomia. No segundo ciclo os professores já não mandam tantos trabalhos de casa e o aluno já tem que ser mais autónomo. Se não tiver um plano, vai dizer, vai estudar. Estudar o quê? Não tem trabalhos de casa? Não faz. Ou seja, daí a importância de ter tudo devidamente estruturado. A transição para o secundário, ou seja, todos estes hábitos e regras são fundamentais, o aluno já possui hábitos regulares, e a capacidade de trabalho e resiliência são fundamentais para o sucesso escolar. A autonomia no estudo é um processo sistemático e gradual. Obviamente, no primeiro ciclo tem pouca autonomia, mas a ideia e a questão dos pais é cada vez deve ser supervisionado. Normalmente vemos que os pais, aquela tentação normal de sentarem com eles, a estudar, a fazer resumos, convém ir delegando e eles começarem a ser autónomos, porque às vezes temos situações que os pais fazem esse acompanhamento até os alunos já estão no 8º ou 9º ano. É assim, isso aí normalmente vai correr mal, mas mesmo muito mal, porque o aluno não é da orientação dos pais, é do trabalho que os pais vão fazer para eles. Ou seja, é importante os pais supervisionarem, isso sim, e é desejável. Agora, fazer resumos, como às vezes acontece, é contraproducente. Okay? Porque o aluno deve assumi-lo como um principal interveniente deste processo educativo. Eu quero, eu consigo. A gestão correta de expectativas, a comunicação e interesse pelo trabalho realizado pelo aluno e não somente nas avaliações. Uma nota às vezes é muito redutor, porque às vezes de um ano para o outro o aluno teve um teste 13, depois baixou para um 9, o aluno não está a correr bem, o professor pode ter mudado, os critérios de avaliação podem ter mudado, a matéria é completamente diferente, às vezes é muito redutor, avaliar de uma forma muito fria. E só se consegue avaliar perante um intervalo temporal maior. Nós aí conseguimos ver o que é que se está a passar agora. De um teste para o outro, em uma sociedade tão imediatista, queremos resultados imediatos. Calma, preciso ver com todo um processo o que é que originou essa baixa de resultado, a matéria, se o aluno está a trabalhar, e não ter uma atitude precipitada. E se calhar deixa-me só adicionar. Aqui a questão, de facto, vou enfatizar aqui a parte da comunicação, não é? A comunicação e esta supervisão pode ser feita por aí, no sentido de ir comunicando, ir conversando com o filho acerca do que está a acontecer e não só na parte das avaliações. Porque, eventualmente, se nós formos conversando com os nossos filhos, vão nos dizendo, olha, eu estou com mais dificuldade nisto, estou com mais... E portanto, se calhar, quando chega a avaliação, pode não ser aquilo que nós estávamos à espera enquanto pais, percebemos porque já comunicámos com eles, já sabíamos, ou porque a professora mudou, ou porque a professora faltou muito e eles não tiveram...
Não é? Portanto, esta parte da comunicação e de ir constantemente mostrando interesse naquilo que eles estão a aprender, no que está a acontecer na escola, é importante haver este canal de comunicação estar aberto. E não só preocupado, quando é que tens testes? Então, como é que correu? E, portanto, o foco das conversas não serem só a parte das avaliações, porque há muitas outras questões por trás, não é? Quando é que tu teste e qual foi o resultado Qual do foi o teste? resultado? Sim, é porque depois entre isso há um conjunto de outras situações, lá está, como é que as coisas estão a ocorrer, como é que o aluno está, já para não falar no crescimento do aluno, não é? Exatamente, a própria fase de desenvolvimento em que eles estão. Não é? Ou seja, que é completamente diferente. E entrando aqui só um bocadinho, quando os alunos, justamente, normalmente as meninas no 6º ano, na adolescência, os rapazes mais no 7º, as meninas começa a haver ali alterações de interesse, de empenho, e às vezes as pessoas não se apercebem, e nós alertamos estratégias, toda esta relação que os pais têm com o filho, da comunicação. Pode ser mais fácil ou mais difícil esta travessia na adolescência, que é um momento muito complicado, e a gestão das expectativas é preciso ter alguma cautela, porque senão pode ser mesmo muito complicado. Okay? E isso, lá está, a doutora falou, comunicação. Ou seja, é importante uma comunicação assertiva também, e os pais estarem plenamente também por dentro dos alunos que aprendem na escola. Envolvimento construtivo dos pais no processo educativo do aluno. Ouvir todas as partes. Este ponto é importante porque, às vezes, quando acontece alguma situação que os alunos ouvem na escola ou reportam aos pais, é preciso nunca agir logo a quente. Ouviu-se uma situação, fala-se com o diretor de turma, no caso da Explicolândia, fala-se com o diretor da Explicolândia e depois toma-se uma decisão. Porque o pior que pode acontecer, e acontecem imensas situações de equívocos, falhas de comunicação, situações que não eram bem, é que depois grupos do WhatsApp e afins, não é? Que as pessoas às vezes armam-se guerras com meias verdades. Eu alerto sempre, o aluno disse isto, calma, se calhar não foi bem assim. Às vezes, As interpretações de cada um interpreta as realidades de forma muito... é importante ouvir todos. Ou seja, se uma situação do professor, por exemplo, falar com o diretor de turno e fazer da forma mais institucional. Ok? Pronto, se ocorreu. Mas ouvir ambas as partes. Porque às vezes acontecem tantas situações e a escola, às vezes, muitas vezes, numa sociedade que às vezes não ouve, não é? Acaba por gerar aqui confusões e situações complicadas. Por isso é importante ouvir todas as partes. Quem deve decidir o que fazer? Não delegar responsabilidades quando os filhos ainda não têm maturidade para as desempenhar. Eu vou dar um exemplo muito prático e que não acontecia. Quando nós, nos últimos anos, começámos a perceber, às vezes ligávamos a pais, e é importante que sejam os pais a decidir certas questões, por exemplo, como marcar as aulas, uma aulas de reforço. É assim, os alunos muitas vezes não têm, principalmente quando estamos a falar de alunos que têm 12, 13 anos, não têm maturidade ainda para saber se é importante marcar uma aula ou não. E nós começámos a perceber que às vezes os pais reencaminhavam para os alunos essa posição. Por isso é que nós não temos contactos dos alunos, não é? Há uma figura tutelar que é o encarregado de educação. Porque eles não têm essa maturidade. Por isso é que aos 18 anos, a partir do momento que já podem, que é a idade média que se considera. Nós estamos a assistir isso, ou seja, quando se vai criar novamente frustração. Eles têm as competências que devem ter, as responsabilidades que devem ter para a idade adequada. Ultimamente começa a perceber que cria-se uma ideia que eles já têm que assumir determinadas responsabilidades. No caso, um clássico, que havia uma explicação que era às 9 horas no sábado, que é um horário sempre complicado. Também pensávamos que a mãe estava no trabalho, não é? Não, a mãe estava em casa e disse: "Fosse, atrasou-se, devias ter. Devias ter acordado." Eu pensei, assim, não era ele, supostamente, está um adolescente, não é? Um sábado, está a dormir, não é? A responsabilidade acaba por ser dos pais. E isso é uma situação um pouco nessa ótica, ele não tem. Por acaso até um aluno que até tem vindo a ter alguma responsabilidade, mas esse papel, não é? Tem que ser um papel parental. Obviamente,
É esta é a nossa opinião, porque nos últimos anos, tal como aos relatórios, quando nós enviamos os relatórios de atividades, há questões educativas que competem aos pais. O aluno não trabalha, não tem interesse. É muito difícil para nós assumirmos esse papel. Não é? Ou seja, o nosso papel é ensinar, motivar, mas há ali uma fronteira educativa que nós não ultrapassamos. E sentimos que os pais têm muita dificuldade, às vezes, em lidar, coisa que no passado, há 10, 15 anos, intervinham. Vimos um aluno ali, os pais falaram consigo, assim, uma atitude. Agora não, há muita essa dificuldade, ou seja, porque os pais em casa é que saberão a melhor forma também de resolver certas situações. Ou seja, cada idade tem também a sua responsabilidade. Okay? Um clássico. Não sei se quer apontar algo nunca dizer aos alunos que podem ter dificuldades a matemática e os pais dizerem pai e mãe também nunca percebiam de matemática, tudo isso. Não procurar responsáveis pelo eventual sucesso do aluno, responsabilizando também um clássico, o professor da escola, da explicação. Podemos analisar tudo num bolo, mas também há uma tendência cada vez maior de achar sempre nós não somos responsáveis. Quem está perante a situação é o principal responsável. Obviamente, depois podemos analisar todo o contexto. Mas há uma necessidade de responsabilizar sempre por qualquer situação que ocorre. É o professor, é o pai, é a mãe, é a pessoa da explicação. Eu não... Também é um clássico nos últimos tempos. Nunca desistir perante as dificuldades, pedir ajudas quando estas não se conseguem ultrapassar ou se entra num processo de motivação. E isto é algo que os centros de psicologia são fundamentais também neste processo, ou seja, não vale a pena estarmos... Verdades, tocamos aqui alguns mitos e verdades que eu também sinto que é muito comum na minha prática. Até para além de ter a prática clínica privada, eu trabalho numa escola, portanto já há 5 anos, e portanto lido com adolescentes e pais. E há muitas destas coisas que acabam por surgir. E portanto, para os adultos, eu gostava de fazer, vocês fossem dizendo, para o dedo no ar, se acham que é um mito, se acham que é uma verdade, está bem? Para os adolescentes terem sucesso, os pais precisam controlar os estudos. Quem é que acha que é um mito? Então, para o dedo no ar, mito. Quem é que acha que é uma verdade? Se calhar é um bocadinho uma engenharia, é verdade. Ok. Porque consigo controlar por causa dos meios de comunicação social, porque senão... Eu acho que não é verdade. Eu acho que aqui tem a ver com o português e a educação de português, não é? Esta questão de controle. Autonomia Mas tem tem que a ver ser aos controlado hoje em estudantes, dia. mas temos que supervisionar. Mais do que controlar, porque controle a longo prazo não desenvolve competências, não é? É supervisionar, é ter uma comunicação aberta, é saber o que está a acontecer, é perceber porque é que se calhar há uma desmotivação, porque é que se calhar os resultados não são de acordo. Portanto, mudar aqui um bocadinho o mindset do, em vez de controlar, supervisionar e mostrar interesse. Ok? Agora, para ter sucesso no futuro, precisas ser um dos melhores da turma ou precisas ter notas altas. Quem é que acha que isto é uma verdade? Que eles são muito mais do que notas, não é? Eles são a pessoa que está à minha frente, que tem uma série de fatores. E, portanto, o sucesso também é uma série de fatores, capacidades, criatividade, resiliência, trabalho, esforço, não é? Portanto, tudo isso tem a ver com o sucesso. As notas escolares determinam o futuro profissional. Quem é que acha que isso é uma verdade? Um mito? É verdade, é um mito, sim. É verdade que as notas escolares no nosso sistema de ensino está muito voltado para isso. Não é? Nós temos as médias, para entrar na faculdade temos que ter uma média, não é? Portanto, ainda estamos neste patamar, por mais que outros países já não estejam nesse patamar, nós ainda estamos, mas a verdade é que não é tudo, não é? E que o futuro profissional não tem que passar... Fala-se muito das competências transversais, soft skills ou hard skills, que é cada vez mais a nota conta menos para o futuro profissional. Claro, conta para o acesso a determinados cursos, isso não. Mas depois, em termos profissionais, há outras competências que são importantes. Essas das habilitações académicas são as hard skills, que os alunos tiram, mas depois há as outras. Criavam anticorpos, criavam um conjunto de defesas. Atualmente nós vivemos dentro de uma maior proteção. Os nossos filhos, jovens, vivem uma proteção. O que faz com que essas soft skills não sejam apreendidas.
e ao não ser apreendidas mais tarde, especialmente no mundo profissional, vão fazer toda a diferença. Não é por acaso que os currículos, e valoriza-se cada vez mais, claro, a nota, a faculdade, sim, mas há aqueles extras cá em baixo, atividades extras, e às vezes atividades no Oeste, uma pessoa quando faz essa atividade, que é dura, não é? Tem valor. Ou seja, porque antigamente era normal trabalhar nas férias, agora já não é tão normal. E quem o faz, às vezes até por necessidade, para complementar, para pagar os estudos, tem imenso valor. Ou seja, estas vertentes são as que vão valer mais. Capacidade de resiliência, adaptação, são skills que nota-se e quem se vão fazer a diferença. Não vai ser a questão da nota. Okay? Isso são pontos que são importantes, é só para complementar. E, portanto, precisar muitas vezes de desconstruir isto com eles e com os pais também. Cada pessoa tem um estilo de aprendizagem diferente, já falámos há um bocadinho, é verdade, não é? Existem 4 estilos: o auditivo, o visual, o sinestésico e o leitura e escrita. E, portanto, saber sobre esse estilo é importante depois no método que vamos utilizar também. Estudar muitas horas seguidas garante melhores resultados. É um mito, não é? Já estou a ouvir pessoas. Portanto, já vimos aqui a questão daquela estratégia de adultos, que isto é uma maneira de espicaçar os alunos. E não é, de todo. Portanto, porque depois aquilo que eu realmente ouço das pessoas é a frustração, é o sentir que não são capazes, é o sentir que não são suficientes para os adultos de referência deles, e portanto isto causa ansiedade, pressão, tristeza, e portanto de facto as pessoas são todas muito diferentes, e eu costumo muitas vezes dizer isto, comparar e diminuir, porque nós quando estamos a comparar, primeiro nunca estamos a comparar no mesmo patamar, não é? A comparação existe, temos a comparar coisas exatas. Por exemplo, 2 irmãos. Ou seja, 2 irmãos que tiveram a mesma educação eles são diferentes, são sempre diferentes. Há sempre um que é um clássico, um tem mais, se calhar é muito melhor aluno com o outro, só que o outro se calhar tem outras competências que o que é bom aluno não tem. Ou seja, porque nós estamos a avaliar apenas uma parte do conhecimento, não estamos a avaliar outra, ok? E é preciso ter muito cuidado com essas comparações na família, entre irmãos, já para não falar com os colegas, ou seja, por isso é que nós dizemos que cada aluno tem que trabalhar. Atividades extracurriculares são uma perda de tempo, acho que também já abordámos aqui um pouco, que são também necessárias, não é? Desde que haja um equilíbrio, são ótimas, as atividades extracurriculares podem ser ótimas para desenvolver competências das soft skills, não é? Falámos aqui que são importantíssimas, para além da parte de manter aqui a saúde mental. Portanto, tem que haver um equilíbrio entre o lazer e o estudar, não é? Isso é importante. Os pais no desenvolvimento deles, portanto, pais que normalmente tendem a ser mais ansiosos, mais exigentes, normalmente tendem a colocar depois também isso nos seus filhos, a serem mais ansiosos, mais exigentes. Pais que se calhar conseguem ser mais assertivos, têm muita capacidade depois também de os ajudar a ser mais orientados e a terem mais resiliência. Portanto, os pais também precisam de trabalhar neles próprios para poder ajudar os filhos a desenvolverem-se adequadamente, saudavelmente, não é? Isso tem a ver depois com o que vamos ver a seguir, na última parte já, que é a gestão de expectativas dos pais. Okay? Os adolescentes são menos propensos ao stress do que os adultos. Quem é que acha que é... Porque às vezes ouço muito isto, eles são adolescentes, são crianças, e portanto devemos validar isso com eles. Conversar abertamente sobre falhas ajuda a diminuir o medo de errar. Sim, manter a comunicação aberta, não é? Aberta, sincera, validar os medos de falhar, as dificuldades. Isso é importante, porque às vezes o medo de errar leva muitas vezes à questão, e quando não se assume isto, não se tem com quem conversar sobre isto, leva a questões muitas vezes depois de depressão, de ansiedades, de depressões, não é? E já falando de uma parte mais patológica, mas de facto é importante ir conversando sobre isto. E também ajuda na parte da resiliência, não é? E até mesmo depois da ajuda para procurar soluções. Se automaticamente validarmos e aceitarmos que o erro faz parte da aprendizagem, se calhar mais facilmente percebemos, ok, então se faz parte da aprendizagem, o que é que eu posso fazer agora com isto? Isto não correu bem, então que solução é que eu posso encontrar?
não é? E poder ajudar os adolescentes, os nossos filhos, a pensarem sobre isto, a ganhar esta capacidade de pensamento crítico, não é? Dormir bem ajuda na memorização do que foi estudado. Muitas vezes eles não fazem isso, mas de facto a parte de dormir é quando o nosso cérebro está a consolidar toda a informação e é a parte que está a consolidar a memorização. Portanto, sobretudo em alturas de estudo, é essencial nós respeitarmos os nossos horários de sono. Sendo que, ainda assim, somos indivíduos todos diferentes e há uns que precisam dormir mais e há outros que precisam dormir menos, ok? Mas respeitar aquilo que nós precisamos, aquilo que o nosso corpo precisa, está bem? É importante a questão de dormir bem, a questão de telemóvel, de estar devidamente arrumado, porque nós nota-se perfeitamente que às vezes há alunos que pela noite tente e a luminosidade é assim, a partir do momento que é dormir, é dormir. Isto é um controle que se tem que ter, não é? Porque vai prejudicar para A seguir, não é? Portanto, quando estamos com menos horas de sono, normalmente acontece ficarmos mais irritados, o nosso humor não está igual, temos mais dificuldade em concentrar-nos e, portanto, isso depois, quando nós vamos para a aula no dia a seguir, também notamos isso. A nossa produtividade, o nosso rendimento tende a ser menor quando nós estamos com noites mais mal dormidas do que quando estamos com o descanso em dia, não é? Isto é para eles adolescentes, como é para nós adultos também. já esteve por aqui. Um ponto também relevante. Para ir fechando este ponto, o facilitismo e o cansaço versus exigência e capacidade de trabalho, ter como referência os melhores exemplos, quando nós sentimos muitas vezes nos centros que são locais para aprender, se a questão de educação, das regras não estarem devidamente consolidadas. Uma coisa sem a outra não funciona. Okay? E a escola cada vez mais está-se a sobrepor estes dois mundos, ou seja, de educação, e o conhecimento. Nunca esqueça que a educação é a ferramenta mais poderosa para evoluir como pessoas e conseguir mudar o mundo. A educação é importante às vezes explicar para que os alunos entram para a escola. A escola é a fonte do conhecimento, não é? Ou seja, e é a possibilidade de nós conseguirmos melhorar como pessoas, ganharmos mesmo menos recursos, era a única forma de conseguir haver um tal elevador social, possibilitar a pessoas com menores recursos terem acesso a uma educação e a uma educação melhor. Confesso que nos últimos anos acho que o elevador parou, variou, porque quem não tiver recursos financeiros, às vezes a escola pública neste momento, e na minha opinião, pelo menos para alguns exemplos que já vamos ver a seguir, não dá esse salto qualitativo que devia dar, como deu no passado. Okay? Isto são alguns dados estatísticos que têm a ver e que saíram da OCDE. Houve um estudo que saiu na passada terça-feira, que foi lá pela OCDE, que tem a ver com uma estatística feita a adultos. Está em número 1 destes estudos que ficam pelo ensino secundário. O melhor desempenho a nível da literacia, numeracia e resolução de problemas influenciou o bem-estar, a saúde e os níveis de satisfação com a vida e a confiança. Ou seja, nós temos graus de literacia a vários níveis, nomeadamente a financeira. Entre os 71 países que fizeram para o resultado, entre 2020 e 2003, teve como base o que era 3.160 pessoas. Portugal surge, não disse aqui, mas entre os últimos, só atrás do Chile. Isto tem a ver com o resultado dos últimos anos, feito a adultos entre os 16 e os 60 e tal anos. Agora, um estudo que foi o PISA, que foi feito há 2 anos, e nós sentimos isso, quem está há mais anos também ao longo aqui em Portugal, porque acabaram-se com algumas ferramentas importantes de avaliação. O resultado foi que a escola, e por isso mesmo é que a escola acaba, em vez de ser o tal elevador social que possibilitava o conhecimento, cada vez mais o nível de exigência é mais baixo, até o momento que os alunos fazem o exame nacional. E aí é o momento da verdade. Eu sou muito cético em avaliar os alunos todos por igual, independentemente dos resultados das notas de escola. Porque as notas de escola sabemos que são subjetivas, dependendo do professor. O nota do exame é igual para todos. E o que é que acontece com os exames de secundário? Muitas vezes, os resultados dos rankings da escola nível de exame, e que é muito difícil de recuperar. Por exemplo, o aluno, imagina, o aluno tem o décimo vai fazer Físico-Química este ano, o exame, tem uma média de 12.
Normalmente aconselho ir à escola, ou seja, onde está a frequentar, ver o ranking onde ela está e ver a nota dos exames do ano passado, a média de escola e a média que o aluno teve no exame. Se a média for aproximada, é bom sinal, porque é sinal que os alunos estão a ser preparados para um nível de exame. Se tiver um gap, que às vezes chega a roçar os 4 valores, o que nós dizemos é, ele pode ter um 13, mas com grande probabilidade esse 13, e nós depois podemos confirmar aqui com os nossos profs, se calhar não é bem um 13, se calhar é um 9. Começamos a ver realmente, se calhar este 13 não é bem um 13. Fazemos uma prova de exame e ele não consegue fazer. Diz, ok, as coisas batem certo. Ou seja, os exames têm esta vantagem, ou seja, avaliam todos por igual. Outra regra, o exame de 9º ano, é fácil. O aluno quando transita do 9º para o 10º, quando está na área das ciências, convém sempre perguntar qual é. Eu digo a matemática tem uma questão que é cumulativa. Não, o português também, em parte, mas a matemática, as matérias estão todas ligadas. E quem não aprendeu determinados conceitos no 8º ou 9º ano, é muito difícil aprender. O secundário vai ser um bocadinho sofrido. Okay? Isso é que estes estudos que são feitos, que têm a ver com uma ilusão que as coisas estão a correr bem, mas não, porque depois quando estamos com outros países, com outros alunos, vemos que nós globalmente, e nós trabalhamos, a escola é para o aluno médio, pegar no aluno médio e trabalhá-lo para ser melhor, não é? Porque os bons alunos são sempre bons alunos e precisavam de ir à escola. Não é? Agora, o aluno médio, o aluno mais baixo também, a escola deve dar esse salto. E o que se vê é que, até o 9º ano, honestamente, quase todos os alunos, com mais ou menos esforço, acabam por passar. Pontos. Okay? Depois dá-se esse salto para o 10º. Isto é um pormenor que eu aconselho sempre, especialmente os pais que têm filhos no secundário, vão ao ranking e vejam, antes de entrarmos na última, depois para acabar. Vamos falar. Vamos avançar para a gestão de expectativas. Aqui. Sim, há várias definições para expectativas. Encontrei aqui duas mais relacionadas com esta questão mais educacional. O Bandura que diz que no contexto da teoria da autoeficácia, ou seja, a nossa capacidade de vermos que somos capazes de fazer alguma coisa, define expectativas como as crenças que o indivíduo tem sobre a sua capacidade de organizar e executar ações necessárias para alcançar resultados específicos. Ou seja, as expectativas influenciam diretamente a motivação e comportamento de uma pessoa. Se eu acho que tenho capacidade para fazermos. E aqui uma outra, que tem a ver com estudos sobre o efeito Pigmalião, que descreveram que as expectativas como as crenças ou as previsões de uma pessoa sobre o desempenho ou o comportamento de outra podem influenciar os resultados por meio de comportamentos e interações. Ou seja, as expectativas que os pais ou os professores têm sobre os jovens também influenciam diretamente o seu desempenho, quer de forma positiva ou negativa. Não é? Portanto, quando os alunos ouvem muitas vezes professores, e mais facilmente também acharão que o desempenho, isto quer dizer para a parte positiva como negativa, não é? Portanto, isto influencia. As expectativas podem ser positivas ou negativas. Positivas no sentido de motivar e negativas no sentido de ser de pressionar. E eu trouxe aqui alguns exemplos para percebermos melhor o que é estas expectativas que os pais podem ter acerca dos seus filhos, que podem ser negativas ou positivas. Coisas que às vezes eu uso, não é? Ou que verbalizam na consulta comigo. Tens que entrar no curso que tu queres, se não passares neste exame nunca vais ter ninguém na vida, que é caracterizar as coisas. Para ter as boas notas tens que estudar em todos os teus tempos livres, não podes ter atividades extracurriculares. Também é comum, estou a gastar muito dinheiro contigo, sobretudo se for escolas privadas ou explicadores, espero que não me desiludas. Isto são expectativas negativas e são verbalizações que muitas vezes os pais têm quando estão zangados, quando estão desesperados, é verdade, mas que têm um impacto depois no adolescente. A responsabilização pelas nossas emoções. E se eu vou ficar desiludida porque o meu filho não atingiu aquilo que eu queria que atingisse, isso tem a ver comigo, com as minhas expectativas, não tem nada a ver com ele, porque ele é uma pessoa à parte de mim, não é? Portanto, temos de ter atenção a isto que estamos a dizer. Da mesma maneira que dizer que tens que estudar as tuas horas livres todo, tens de estar 5 horas seguidas, ou estamos a colocar um padrão, supostamente, de funcionamento que para aquela pessoa em particular pode não ser benéfico, porque aquela pessoa sequer não consegue estudar 2 horas seguidas porque se distrai mais facilmente, não é? Portanto, temos que conhecer a pessoa que está à nossa frente. A mesma coisa que dizer para ser o melhor aluno, muitas vezes coloca este padrão inalcançável,
que depois os adolescentes sentem esta pressão de nunca conseguirem atingir aquele patamar e podem sentir que não são suficientemente bons para os pais ou para os professores, e isso pode levar mais a desmotivação do que propriamente a motivação, não é? E portanto, como é que nós podemos substituir então, se calhar, estas frases que às vezes dizemos por outras frases que possam ser importadas pelo que está a acontecer, mas eles estão importados. Se nós às vezes pararmos e nos ouvirmos, nós percebemos que eles são os maiores interessados no futuro deles, ok? E portanto, dizer este incentivo, não é? Mais do que resultado final, eu quero é que tu te esforces. Se precisares de ajuda, fala comigo, vamos ver o que é possível fazer. Eu confio que tu também vais saber gerir o teu tempo, não esquecer que nós como pais temos que também supervisionar, mas também dar este reforço, também confiamos naquilo que ele é capaz de fazer. Isso também é importante, não é? Deixa de saber que nós confiamos nele. Não deixando de estarmos alerta para o que é necessário, e comunicando com os explicadores, e comunicando com os diretores de turma, portanto, fazer o nosso papel de pais. E portanto, acredito que não correu tão bem agora, mas se treinares, se estudares, vamos encontrar aqui uma solução, vais conseguir ultrapassar este desafio. Falar com eles, não é? Pô-los também a pensar, ok, tiveste uma nota mais baixa, o que é que aconteceu aqui? Não é? Vamos pensar em soluções, o que é que tu sugeres, o que é que achas que possa ter acontecido, o que é que vamos fazer diferente? Portanto, em vez de sermos nós também a darmos as indicações enquanto adultos, esperar que eles também façam e encontrem as suas próprias soluções, e isto também ajuda ao desenvolvimento do pensamento crítico e à tomada de decisão, não é? Ao desenvolvimento deles. Depois, relativamente aos adolescentes, coisas que eu às vezes ouço, eu não sei fazer nada de jeito, se eu não tiro uma nota 17 ou 18, às vezes eles têm notas específicas, muito específicas, é porque eu vou ser um fracasso. Estudar é inútil porque eu não sou bom o suficiente. Eles colocam pressão aos adolescentes, que muitas vezes levam a questões de ansiedade já patológicas e, portanto, não traz benefícios nenhuns para eles, não é? E por isso, eles próprios, também é o trabalho que nós depois também fazemos, têm que também mudar aquilo que eles esperam acerca deles próprios e acerca que eles também pensam acerca de si, não é? E portanto, se calhar pensar em coisas do tipo, se eu me organizar, se eu tiver métodos de estudo, se eu for consistente, eu vou conseguir. Se eu pedir ajuda, se eu tiver as minhas dúvidas, se eu falar com meus educadores, eu vou conseguir. Eu vou dar o meu melhor, independente da nota que eu tire, eu vou me esforçar ao máximo. As notas não revelam aquilo que eu sou, nem o meu valor. Eu sou muito mais do que uma nota, ok? E portanto ter assim estas expectativas mais positivas e também se calhar mais realistas e mais adequadas, não é? Não há problema nenhum em falhar, não há mal se eu errar, ok? Desde que se aprenda com o... Exatamente, desde que depois se sirva para pensar, não é? Só um ponto, quem vai fazer o exame nacional, que é o caso de... Como é que se chama? Tiago. Normalmente eles têm sentido de responsabilidade, uma consequência a aproximar de abril, maio. Normalmente vai ser a primeira etapa. Até agora temos testes, mas eles, quando começam a aproximar-se, estes primeiros testes são importantes, certamente Físico-Química e Biologia, ou só Físico-Química? Físico-Química e Filosofia. Tem biologia. Sim, já percebi. Ou seja, eles depois crescem também com todo o exame, todo esse stress positivo e, no caso de, lá está, não correr tão bem a situação, focar logo na segunda fase. Exatamente. Que é algo que às vezes nós vemos lá, não. Corre no verão. Mas este ano é diferente. Assim, se eles forem fazer a segunda fase, depois em termos de concurso. Não é todos os anos. Sempre foi. A segunda fase. A segunda fase só pode concorrer. Mas lá está. Mas vale competir para o ano. Na primeira fase. Depois falamos aqui nesta vez. Mas aqui, portanto, é para focarmos em soluções, não é? E esta questão de que nem tudo é catastrófico e ao final da vida, Sim. não é? Porque eles já chegam com essa ideia. Mesmo até já às vezes no nono ano, portanto, eu faço processo de orientação vocacional e elas veem que eu preciso decidir a minha área porque e se não for a certa,
Quer dizer, até nós às vezes estamos num trabalho e de repente mudamos para outra área porque percebemos que não é aquilo que nós gostamos, não é ok. Eles têm que ter informação, eles têm que perceber o que é que podem fazer, que tipo de planos é que mais. Como eu costumo dizer, fazer vários planos. Ao plano mal eu sucesso, eu preciso o plano do cenário todo, faz o plano do cenário todo. Mas é muito melhor do que acharmos que de repente vamos ficar sem soluções ou que vai ser tantas no processo seguinte, não é começar logo a isso, não. Pois, mas Tem logo mais as contas, contas, e contas, Sim, é um clássico. Sim. Aqui definição de objetivos escolares realistas, no fundo complementando todo este processo. Nós já vamos terminar, já também, 5 minutos e já está no fim mesmo. Deverá ser avaliado todo o processo escolar do aluno, lá está, para conseguirmos ver uma expectativa realista, foco excessivo nos resultados em detrimento da evolução das aprendizagens e, no fundo, a consolidação e evolução do aluno e o processo complexo também tem o seu tempo. Exatamente. Vivemos numa sociedade de resultados imediatos. Ele estuda e acontece muito. Eu estudo, não tive resultados. Calma. Ou seja, isto é um processo imediato. Porque nós andamos a uma velocidade demasiado rápida e queremos resultados muito rápidos. E a consolidação das aprendizagens não é imediata. Leva tempo. Se não consegue a primeira, há de conseguir a segunda, não há a terceira. Mas quem trabalha conseguirá sempre os resultados. É isso que é a mensagem que deve ser importante. Somos cada vez menos tolerantes a um eventual insucesso. Ou seja, porque colocamos tudo em causa, todas as expectativas, toda a parte financeira. É preciso perceber o que é que foi o insucesso, ou se não foi uma gestão incorreta de uma expectativa, mal criada. As expectativas dos resultados vão ser proporcionar à capacidade de trabalho, obviamente, e isto é algo que nos acontece aqui muito. Às vezes criam-se expectativas de notas de alunos que sabemos perfeitamente e numa primeira reunião conseguimos logo ver o que é que o aluno, até onde é que podemos ir. Depois de uma reunião e depois de trabalharmos com o aluno, ver a nota que conseguimos trabalhar, porque no secundário essa margem de crescimento já é muito mais reduzida, o 11º ano é um ano complicado. E é preciso ter essa noção realista, porque senão, lá está, vamos sempre andar à procura de algo que nunca vamos conseguir e que resultará numa frustração. E o maior foco na responsabilidade no secundário são eles, ou seja, aqui nas nossas aulas os alunos é que têm que trazer as dúvidas todas. Aliás, nos 10 mandamentos do aluno, ele é que tem que trazer as dúvidas, porque o papel dos pais e ETD já não é tão grande, é orientar. Mas eles já têm essa capacidade para atingir os objetivos que pretendem e trabalhar no máximo. A mudança para o ensino secundário obriga a essa exigência e é importante estar preparado, já não tem nada a ver com o 9º ano. As classificações do ensino secundário e a escolha das provas finais são fundamentais depois na candidatura. E essa pergunta que eu fiz, depois no final, no próximo ano, quando for esse processo de candidaturas em março, é importante ver o que é feito, porque eles às vezes não têm noção e com as notas que depois eles têm, nós conseguimos aconselhar também a fazer uma escolha correta. Às vezes deixa-me só dizer isto, às vezes também é importante já nesta altura do 11º e as escolas têm serviço de psicologia e orientação, os psicólogos estão lá exatamente para vos dar esta informação e, portanto, sempre que há dúvidas neste sentido e não é esperar até o 12º, às vezes sim, essa questão dos exames. É importante pedir-se esse apoio, portanto, ele está disponível, tenho certeza, não é? Portanto, porque faz parte. Pronto, faz parte. Já não decidi mais. Pronto, já ajudou. Pronto, é importante nós procurarmos esta informação. Mais informados, podemos fazer escolhas. Requerer um modelo de um filho à imagem dos pais e das suas expectativas. Eles acabam de fazer o percurso. Há questões genéticas que têm influência. E que normalmente nas escolhas, por exemplo, é muito difícil um aluno de ir para ciências quando tem 2 pais que são de letras. A genética está lá, ou seja, e às vezes ele até pode, mas aquilo é em esforço. Nós já tivemos situações que alunos estavam em ciências, mas aquilo estavam juntos, acabaram por encontrar o seu ADN das letras. Não é? O ADN é preciso também ter a noção. Porque o que eles querem às vezes pode não ser aquilo que é o que vai acontecer. Depois, com o esforço do secundário, no 11º ano é o momento da verdade. Ou seja, se eles realmente têm vocação para aquela área, seguirão. Se não, vão fechar ali o ciclo e vão ter que mudar de área. Okay? Por isso desculpa interromper, há cada vez mais
mais alunos a pedirem apoio, nomeadamente aos filhos de Psicologia e Orientação, no final do 10º ano, porque é quando realmente percebem que se calhar... Que é o aluno, às vezes com a questão da medicina, temos um aluno que é um bom aluno, não é um aluno de excelência, apesar de tudo para ir para a medicina é preciso estar sempre. São alunos que têm 4, 5 e depois acredita-se que um aluno, quando transita para o 10º ano, vai estudar agora mais e vai conseguir o objetivo que sempre falei para a medicina. Nós somos muito frios nessa análise, para não contar que à parte não vai trabalhar ao máximo, mas ele não vai conseguir. Um aluno que foi sempre um aluno 4, 5, é muito difícil, não é? Às vezes, depois pode haver o 4 ou 5, pode responder do 17 até ao 20. E para a medicina faz toda a diferença, ter um 17 ou ter um 19. Ou seja, é importante, porque depois no 10º ano isso desmistifica-se logo. O que é que acontece? Quando colocam os filhos na explicação, às vezes esperam que haja esse upgrade. Mas não há, não vale a pena criar essa ilusão. Ou seja, vai haver uma mudança de exigência, uma mudança de trabalho, mas essas questões não têm a ver com o ADN do aluno, com a capacidade do aluno. Por isso é que esta conferência tem uma gestão de expectativas que é muito importante ter essa noção daquilo que se... Não é? Porque é importante que, de facto, os adolescentes façam o seu percurso e que errem quando têm que errar, não é? Porque isso, lá está, novamente, pode ser um momento, e é sempre um momento, se for bem acompanhado também pelos adultos de referência, de aprendizagem, não é? E não há problema nenhum nós... E se eles já têm de definir aquilo que querem, porque têm de trabalhar naquilo que querem para ter gosto daquilo que fazem. Exatamente. Não é um pai ou a mãe que seja aquela profissão só porque ele também é. Depois são eles que têm de andar todos os dias, não é? E mais outros menos. E, portanto, sim, de facto, a motivação do aluno é um fator importante, mas nem sempre os adultos acompanham esse raciocínio. E os adultos e os alunos também, vocês também não sabem bem, têm uma ideia que realmente também não é realista. Mas quando chegam a meados do 11º ano, essa ideia já foi no 10º. De errar, de perceber, não é? Pela prática. E com o 10º ano essa triagem é feita. Sim. Pronto, tem capacidade para lidar com as frustrações e elevada à ansiedade. São pontos que também acontecem muito quando a gestão de expectativas não é correta. Impacto. Exatamente. Portanto, estas expectativas podem ter de facto o suficiente para os pais, mas também acaba por criar desapontamento e conflitos quando as expectativas não são atendidas, não é? Portanto, é importante, então, reconhecer que cada pessoa é única, com um ritmo e capacidades únicas. Portanto, os nossos filhos são os nossos filhos, não é? Não são filhos X, nem a pessoa Y, nem o irmão. Portanto, há que reconhecer essa unicidade. Promover uma comunicação de pais e adolescentes clara e empática. Isto é importante. Ou seja, a adolescência é um período em que normalmente eles se fecham mais, não é? E para uma relação, os pais têm que passar tempo com os adolescentes e com os filhos. E passarem tempo de qualidade, não é? Não é tempo com as rotinas, exatamente, e portanto com o mandar constantemente fazer tarefas. Há que também envolver-se com eles e fazer atividades que eles gostam, que os pais também gostem, para promover esta relação que depois ajudará a que a comunicação se mantenha aberta, não é? Numa fase que é exigente. Eu acho a adolescência uma fase brilhante, é uma fase em que eles se desenvolvem de uma forma muito única. Isso é claro que é desafiante, mas pode ser uma fase bonita se for bem acompanhada, não é? E, portanto, a comunicação, no sentido de validar o que os adolescentes estão a dizer, ouvi-los, eles de facto têm pensamentos e dizem coisas tão interessantes, têm perspectivas tão interessantes, e, portanto, estar abertos a isso, a expressar-se de forma mais conjunta, aqui a questão do reconhecimento, de ver o que é que eles estão realmente a fazer, de os ouvir. E depois também negociar com eles, não é? O que é que são os objetivos realistas, o que é que eles pretendem, quais são as ambições deles, o que é que também, enquanto pais, podemos fazer para os ajudar no percurso deles. E celebrar pequenos progressos, portanto, foco no esforço, não no resultado, não na nota, e aqui promover a resiliência e a flexibilidade, que é aquela questão do falar dos erros, do fracasso, de não os ver como uma catástrofe, mas vê-los como uma oportunidade de crescimento. De vamos sentar e não pensar o que é que aconteceu, vamos procurar soluções. E os pais também podem ter esse poder de os ajudar a procurar soluções, não é? Em vez de apontar o dedo, eu avisei-te, eu já sabia que isto ia acontecer. Isso normalmente são verbalizações que fecham a comunicação e não que abrem a comunicação, ok?
Houve aqui algumas lacunas de aprendizagem que os alunos ficaram. Todo este processo não tem sido fácil, especialmente no ensino público. Pós-pandemia apresenta uma menor capacidade de trabalho e motivação dos alunos. Há uma nova realidade entre o antes e o depois da pandemia, mas também gerou uma maior pressão dos alunos e muitas expectativas irrealistas. Todas estas lacunas teve sempre maior impacto nos alunos do primeiro ciclo e também do secundário, pelo acesso depois à faculdade. Eu posso falar muito, falo um pouquinho da ansiedade porque tem a ver com as expectativas, muitas vezes com esta ansiedade. A ansiedade é um sentimento que faz parte, todos nós já nos sentimos ansiosos em determinados momentos da nossa vida, em determinadas situações, e ainda bem, porque a ansiedade de facto tem uma função muito importante em nós seres humanos, que é mantermos alertas e prepararmos para agir. Portanto, a ansiedade normativa, que quer dizer que é em níveis normais, saudáveis, ajuda-nos de facto para nós agirmos. Não é? Se eu sei que tenho um teste e que esse teste é importante, então à partida vou estar mais alerta e vou-me preparar para ele. Não é? Se eu não achar o teste importante, se calhar não vou estar ansioso e portanto nem sequer me vou estudar nem me esforçar. Não é? Esta ansiedade, a ansiedade surge perante situações em que nós, normalmente situações que nós vemos que são importantes para nós, e que nós sentimos ou percebemos ou avaliamos que pode acontecer alguma coisa menos positiva e que temos medo de acontecer alguma coisa mais negativa e, portanto, ativa-se aqui uma luzinha, digamos assim, no nosso cérebro. Mas, de facto, ela pode ser útil e positiva, quando em níveis adequados. Quando é que não é útil e passa a ser disfuncional? Quando não nos permite fazer aquilo que nós temos para fazer. Quando são em níveis tão intensos, que nos causam sofrimento, que começam a ter uma série de sintomas, não é? Quer dizer, sintomas físicos, emocionais, comportamentais, cognitivos, e que fazem com que nós não façamos o que é suposto. Por exemplo, sabemos que temos um teste, mas ficamos tão ansiosos que não conseguimos. O que ali é a ansiedade típica da parte das avaliações. Portanto, existem de facto adolescentes que têm ansiedade especificamente em momentos de avaliação. A ansiedade de desempenho em momentos de avaliação. Pode ser testes, como pode ser, por exemplo, apresentações em orais ou em público. Portanto, chama-se, quando está disfuncional, chama-se ansiedade de desempenho. Os sintomas típicos, portanto, os físicos já conhecemos, se calhar, quase todos, não é? Portanto, a taquicardia, bater o coração mais forte, a tensão muscular, o tremer, o nó na garganta, alterações de apetite. Há pessoas que podem comer menos, há outras que podem comer mais. Portanto, sintomas emocionais, o medo, a angústia, a preocupação, a sensação às vezes de confusão mental, portanto, nem se consegue perceber o que é que realmente está a sentir. Sintomas mais comportamentais, pode ser o irritamento, pode ser as crises de choro, portanto, sentimentos mais cognitivos, achar-se não é capaz, a respiração diafragmática, que é o que a maior parte das vezes se fala, respira fundo. O problema é que não respiramos fundo de forma adequada. Na maior parte das vezes nós fazemos a respiração mais cá em cima, na zona torácica, e portanto isso não leva o oxigênio suficiente ao cérebro. E portanto podemos fazer a respiração abdominal, diafragmática, que é esta zona aqui mais da barriga. E devemos fazer como? Portanto, devemos imaginar como se isto fosse um balão, e portanto, ao inspirar o ar, abrir o balão, portanto a barriga vai para fora, que é algo difícil, e ao expirar pela boca, a barriga vai para dentro até às costas. E portanto, quando nós fazemos uma respiração abdominal e não torácica, a capacidade de entrada de ar é maior, logo a oxigenação do cérebro vai ser maior. Isto é muito importante, por exemplo, para prevenir as brancas nos testes. Ok? Muitas vezes as brancas dão por falta. É como eu, antes do teste, sei tudo. Depois durante o teste, não sei nada. Mas depois do teste Já sabe outra vez tudo. Ok, portanto. São coisas na hora e nada. A respiração diafragmática pode ajudar. Técnica de grounding. Quando já estamos mesmo com níveis de ansiedade elevados, poderá ser importante fazer esta técnica. É a técnica que eu chamo, eu ainda tenho aqui que eu esqueço sempre, 5, 4, 3, 2, 1. É focar-nos, quando estamos mais ansiosos, em 5 coisas que conseguimos ver. E, portanto, começamos a dizer, não precisamos dizer em voz alta, porque podemos parecer desadequados, mas podemos dizer para nós: estou a ver um computador, estou a ver uma cadeira branca, estou a ver uma parede com uma risca amarela. Começarmos a focar em coisas que estamos a ver. 5, pelo menos. Depois, 4 coisas que conseguimos tocar. Conseguimos tocar no meu cabelo, coisas que conseguimos cheirar, e aí podemos pôr até a nossa roupa, ou se tivermos alguma coisa que possamos cheirar, tentar cheirar, e uma coisa que se consegue saborear.
Portanto, aí podemos só tentar perceber o que é que estamos a sentir na nossa boca, ou se temos uma garrafa de água, beber um bolo de água e perceber como é que é a água fria na nossa boca, a sensação. Portanto, quando nós nos focamos nas sensações mais emocional, do sistema límbico, que vai reduzir um bocadinho mais a ansiedade. Tanto a respiração diafragmática como a técnica de grounding têm que ser coisas treinadas todos os dias. Não é de repente, quando estou ansiosa, lembrar-me de fazer isto, não vai resultar. Tem que haver treino também, como estudo. Portanto, o ideal é nós treinarmos todas as vezes, 2 vezes pelo menos por dia. Eu tenho muita prática de fazer de manhã esta questão da respiração diafragmática e ao final do dia, normalmente, quando me vou deitar. Mesma coisa com a técnica de grounding também, ok? Portanto, implementar isso na nossa rotina. E depois, complementos preventivos. Portanto, se dormimos bem, se comemos bem, se tivermos prática de exercício físico, se supostamente fizermos os métodos de estudo, aplicarmos o que era suposto, em princípio, os níveis de ansiedade não serão tão elevados. Teremos sempre ansiedade, lá está, faz parte e é importante, mas não precisamos ter os níveis tão elevados, está bem? Desportivas e ou musicais, a honestidade, o comportamento e o sentido de responsabilidade. Ou seja, que os resultados escolares fazem parte de um conjunto de aspectos que não é só a única coisa que conta, ok? Pronto, aqui questões colocadas pelo público, não sei se vamos avançar. Pronto, para finalizar, os alunos devem ter capacidade para aprender a aprender, e isso é algo que a formação é algo contínuo no tempo e que não termina apenas a aprender para continuar a aprender e ser adaptado, até porque o mercado de trabalho mudará cada vez mais e nós temos que nos adaptar a novos desafios com a inteligência artificial e cada vez temos que nos adaptar a novas exigências também. As competências transversais, soft skills e o desenvolvimento de atividades desportivas, culturais e científicas são importantes na formação do currículo. E, no fundo, é importante saber trabalhar com as tecnologias corretamente. Há aqui uma confusão entre trabalhar com telemóveis e tecnologias. Uma coisa é saber fazer os programas e dominar as ferramentas. Outra coisa é trabalhar como utilizador. Okay? E mesmo assim, se calhar, mal. Toda a gente sabe do vídeo, só que a questão de informática e com a inteligência artificial, cada vez nós vamos ter capacidade para ligar toda a informação. Isso é preciso ter alguma capacidade de matemática, do conhecimento. Por isso é que dizem muitas vezes que os trabalhos que vão acabar no futuro são aqueles que envolvem o maior conhecimento intelectual. Os trabalhos de mãos, analisadores, vão continuar assim porque esses nunca vão ser substituídos, não é? Por exemplo, o trabalho de informática, de engenharia informática, neste momento, se calhar, o objetivo não é programar. Ou seja, agora também já não se faz isso, já se faz em módulos. Ou seja, isto também não é nada que não tenha acontecido no passado. Agora, temos é que ter a capacidade para aprender a aprender. E a vida é feita de desafios. Pronto, para complementar, gostaria de recomendar este livro. É um livro, um guia para seres o melhor aluno, do professor Jorge Cardoso, que é nosso parceiro. Connosco tem feito várias formas de educação. Espero, para o próximo ano, daqui a 2 anos, fazer aqui um fórum de educação em São João da Madeira. Seria algo que seria interessante. Tem alguns guias interessantes e rápida leitura para que os pais e os alunos consigam também atingir os seus objetivos escolares. Pronto, por fim, deixo este apontamento. Queria-vos agradecer, em meu nome, da escola da doutora Melanie, também a vossa presença e espero que tenha sido uma mais-valia para todos e saírem daqui mais enriquecidos também.